Bem, gente, bom dia, Nelson Guimarães. Eu falei que eu vinha. Já é bom dia, já são 2 horas e 14 e 18 minutos, mas, como eu falei, nós estamos iniciando, né, hoje a terceira mensagem sobre o mindset do sacerdote e o mindset do rei. Eu confesso que o foco dessas mensagens é focar no mindset do rei, porque o pêndulo da igreja hoje está toda pendulada para o lado do sacerdócio, e o sacerdócio errado ainda por cima, mas nada entende do que é o rei. E como nós temos uma função dupla, como dizem Êxodo 19:6, 1 Pedro 2:9, Apocalipse 1:6 e Apocalipse 5:10, ele nos fez reis e sacerdotes. E eu quero hoje, as mensagens que eu tenho feito são em média de 10 a 15 minutos, não quero demorar também nessa. Eu quero hoje começar com você numa trajetória rápida que eu vou ler só os enunciados da Bíblia, para nós chegarmos até o capítulo 12 de Gênesis, aonde aparece Abraão, que é o pilar da genealogia de Jesus e da nossa genealogia. Nós viemos dessa descendência de Abraão, e nós precisamos entender desde Gênesis 12 como tudo começou, como foi o chamado, como foi o desenvolver, né, o desenvolvimento aí desse chamado de Abraão. Então, só para você rapidamente pegar o que eu vou fazer hoje, que é bem rápido, no capítulo 1, 2 e 3, ali de Gênesis, onde tem toda a estrutura antes da queda de Adão e Eva, ali nós temos a criação, como tudo começou. Não vou me aprofundar nisso, porque não é objetivo, é só dar uma pincelada até o capítulo 12. Então, tudo que Deus estabeleceu para o homem, e o versículo 26 do capítulo 1, o 27 e o 28, que é o que eu vou ler, para você entender, é o que a gente precisa pegar como base. Então, capítulo 1, versículo 26 diz assim: E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Eu falei já na mensagem anterior que domine no original é governe, reine. Então esse era o chamado primário do homem em Gênesis. Domine sobre o quê? Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o gado e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Ou seja, o homem ia governar, dominar, controlar, administrar tudo aqui embaixo. Nada ia ficar nas mãos de Deus, tudo nas mãos do homem. 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Ele fala 2 vezes isso, no versículo 26 e no versículo 27, que ele criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Olha que poderoso, a imagem de Deus o criou. Então nós somos a imagem de Deus. Macho e fêmea os criou. Bota também um ponto bem claro, final, na história, na questão do sexo masculino e do sexo feminino. Macho e fêmea os criou. Ponto. 28. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. A palavra de novo, dominar aqui, sujeitar. Agora vem sujeitar e dominar. Eu não vou explicar sobre essas palavras, mas o que eu quero enfatizar aqui é que aqui está todo o propósito primário de Deus para o homem na terra. Está aqui em Gênesis capítulo 1. Tudo que o homem precisava entender e fazer está em Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 3 até a queda. Mas, Nelson, tu está falando que a imagem de Deus criou, que nós somos como Deus aqui na terra? Sim. Salmo 82, versículo 6 diz que nós somos deuses e todos filhos do Altíssimo. Salmo 82, verso 6. E disse Deus: vós sois deuses,
E João capítulo 10, versículo 33 a 35, Jesus repete isso. Quando ele está sendo ali interpelado, ele fala, mas não leste nos profetas o que está escrito? Vós sois deuses. Por que você está achando ruim que eu estou dizendo que eu sou Deus? Então, nós somos a imagem dele, semelhança dele. E aí, no capítulo seguinte, após o capítulo 3, no capítulo 4, aí tem ali, capítulo 4 é o nascimento de Caim e Abel, né? Depois, Caim mata Abel, é o primeiro homicídio, está dentro do capítulo 4. Quando ele mata Abel, era a única descendência de Deus que tinha na terra, tá? Aonde foi interrompida a adoração a Deus. Isso é claro porque logo no capítulo 5 já veio o nascimento de Sete, quando novamente Deus começou a ser adorado. Interessante que depois do homicídio de Abel, continuou a genealogia de Caim crescendo, e aí a história deles, dessa descendência de Caim, continua. Depois vem a genealogia de Sete. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus, falando novamente, a semelhança de Deus os criou, os fez, macho e fêmea os criou, e os abençoou e os chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Então, olha, no capítulo 4, versículo 26, diz assim, 25, e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Ou seja, desde a morte de Abel até aqui, o nascimento de Sete e Enos, não havia mais invocação do nome do Senhor, porque a descendência de Caim não era descendência de Deus, não era descendência conectada a Deus. Mais para frente você depois vai entender isso. Vamos continuar. E vem a genealogia de Sete, no capítulo 5. No capítulo 6, a corrupção do gênero humano, onde Deus decide destruir tudo no dilúvio, poupando somente Noé e sua família. Depois, no capítulo 7, Noé e sua família entram na arca, vem o dilúvio. No capítulo 8, as águas do dilúvio começam a baixar, diminuem. Noé solta o corvo, depois solta a pomba, vê que as águas diminuem e aí ele sai da arca. No capítulo 9, tem o pacto que Deus faz com Noé. O pacto que Deus faz com Noé ali no capítulo 9, continuando toda a sequência que Deus queria dar. No capítulo 10, veio a descendência de Noé. Nasceu a descendência de Noé, ok? Tem toda ela aqui. No capítulo 11, toda a terra com uma mesma língua, que aí Deus teve que dividir, porque a Torre de Babel, ali no capítulo 11, onde os homens que estavam crescendo daquela genealogia de Caim, que eram homens distantes de Deus, estavam querendo ser grandes, se engrandecer na terra, constrói uma torre gigante, achando que ia tocar o céu com aquela torre, e Deus desce ali, confunde a língua deles, porque eles estavam com um propósito maligno. Deus confunde a língua de todos eles e divide o povo sai cada um para o seu canto. E chega o capítulo 12, aonde chega Abraão. E Abraão aparece no cenário aqui, é onde eu quero fazer somente uma pequena explanação para você entender. Presta atenção, capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, quando Deus chama Abraão, presta atenção nisso aqui, porque eu só vou falar isso hoje. Eu não vou entrar no mindset do rei hoje, eu vou entrar amanhã, mas é necessário que no capítulo 12 e no 13 você entenda 4 coisas. A primeira,
No capítulo 12, no versículo 7, diz assim, depois que Deus envia ele, ele sai andando, não sabe para onde vai, mas ele obedece. E no versículo 7 diz, e apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tua semente darei esta terra. Aí, olha só, e edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então, Deus apareceu para ele e ali ele edificou um altar. No versículo seguinte, 8, e moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Segundo altar. Então ele fez no versículo 7 e do capítulo 12 e um outro altar no versículo 8. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Depois ele prosseguiu viagem. Então ele fez 2 altares. Aí vem o capítulo 13, Abraão volta ao Egito, é o tema. Capítulo 13, versículo 4. Olha o que diz. E até o lugar do altar que dantes ali tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. Então ele voltou, ele já tinha feito um altar num determinado lugar, e ele voltou a invocar o nome do Senhor nesse mesmo altar. Então a terceira vez que ele, capítulo 12, versículo 7, capítulo 12, versículo 8, capítulo 13, versículo 4. E aí vem o versículo 18, e Abraão armou suas tendas, e veio e habitou nos carvalhais de Manré, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Presta atenção aqui para a gente encerrar. A mesma coisa que aconteceu com Abraão, acontece com todos nós. Todos nós que nascemos aqui no Brasil, principalmente, que tem uma base católica muito forte e espírita e evangélica, todos nós nascemos dentro de famílias com estruturas religiosas prontas. É lógico que depois de uma certa idade, mesmo crescendo dentro de uma família que te conduziu ao catolicismo, te conduziu ao espiritismo, te conduziu ao evangelho, você às vezes sai e vai para outros caminhos, mas a base espiritual já existe. Eu sei porque foi assim comigo, minha família é espírita, meu pai, meus tios, e nós crescemos no espiritismo. Espiritismo e catolicismo, né? Porque se mistura, vai na missa, vai na sessão espírita. Depois de adulto, já com 26 anos, é que eu fui conhecer o evangelho. Na verdade, nem com 26, com 36. 26 eu estava zuretado por aí. Com 36 eu conheci o evangelho. E dali comecei a caminhar. O que a gente precisa entender? Que como nós, Abraão também tinha uma estrutura religiosa vinda da família dele. E ele começa a fazer altares ali, independente se Deus mandou ou não. Não aparece no texto que Deus mandou ele fazer altares. Ele faz o primeiro no capítulo 12, versículo 7, faz o outro no versículo 8, faz o outro no capítulo 13, versículo 4, faz o outro no capítulo 13, versículo 18. Mas não tem um momento ali que apareça Deus falando para ele fazer aqueles altares. E quem faz altar? É sacerdote. Sacerdote que faz altar. Então nós crescemos numa estrutura que a gente falava assim, e domingo tem missa. E na nossa rua, a galera toda, os jovens da nossa época, tudo frequentava a igreja católica. Era dia de domingo, a missa das 6 da tarde, ou às vezes a gente ia na missa de manhã, mas era todo domingo, e a minha mãe cobrava isso da gente. E a gente vai e segue isso. Aí a gente cresce, vai para algum tipo de profissão, como eu era jogador de futebol, ia para o jogo, a gente segue aquelas práticas, por exemplo, antes de um jogo, eu fazia um altar, eu acendia uma vela, eu colocava uma imagem de santo, rezava naquela imagem, aquilo é um altar. E quem é que se conecta ao altar? Sacerdote. Então toda a nossa estrutura religiosa, a grande maioria foi com base sacerdotal, do padre, do pastor, do pai de santo, da tia, da mãe, do pai que nos ensinou isso. E Abraão também tinha. E ele veio toda nessa trajetória
gerando altares como sacerdote ali naqueles textos que eu li. Agora, para que Abraão realmente entendesse o chamado que ele ia ter, gerando a genealogia de Cristo, ele teria que entender o reino, ele teria que entender a parte do rei. E a parte do rei não era fazer altares, a parte do reino não era levantar um lugar de adoração ao Senhor. O rei não tem essa função, o rei não tem essa prática. O mindset do rei não é altar. O mindset do rei é outra praia. E nós vamos entrar no mindset do rei amanhã. A partir do capítulo 14, nós vamos entrar no mindset do rei. Mas por que eu estou te trazendo isso? Porque primariamente depois da cruz não é o sacerdote. Primariamente depois da cruz é o rei. E você precisa entender isso. Por que eu sei que é o rei? Porque o que foi perdido no Éden foi o reino. Façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e governe. Não está sacerdotize, tá? Governe. E o homem perdeu o governo. Aí depois no versículo 28 ele diz: sede fecundo, multiplicar, encher a terra, sujeitar, que é pisar, estar sobre, e dominar de novo, governar de novo. Então, quando o homem perde essa mentalidade lá no pecado, na queda, ele começa a andar perdido e ele foi pegando bases sacerdotais e perdeu o chamado primário. Mas Nelson, o homem pecou, ele perdeu mesmo. Sim, mas em Cristo, na nova aliança, isso é restaurado. Por isso que Romanos 5,17 diz: reinarão em vida. E nós precisamos entender o que Jesus está falando em Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino. Não está falando o que é o sacerdote, nem está falando o que é em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, amanhã eu vou entrar nesse assunto do reino, no capítulo 14 de Gênesis. Aí eu vou ter que ler para você entender o contexto e você começar a destrinchar isso comigo. Eu vou usar cada mensagem, um item só para a gente destrinchar, para não ficar uma coisa muito longa, tá bom? Então, eu quis fazer essa introdução do caminho ali do capítulo 1, capítulo 2, 3, aí entra o 4, o homicídio, aí vem depois a descendência de Caim, nasce Sete, vem Enos, toda a corrupção do gênero humano, a Torre de Babel, até chegar a Abraão, aonde começa a genealogia de Jesus, ok? Então, eu vou ficando por aqui. Essa mensagem vai ficar aqui no meu Instagram, Nelson F. Guimarães, mas também, ainda nem coloquei as outras duas, não tive tempo, vou colocá-las, já estão aqui separadas. Eu vou baixar essa aqui também no meu computador e vou botar lá no meu canal, Nelson Guimarães no YouTube. Vai lá, se inscreva no canal, dá uma moral pra gente. Quanto mais você se inscreve e comenta e curte, mais o algoritmo leva essa mensagem para outras pessoas. E aqui no nosso Instagram, Nelson F. Guimarães, segue a gente, faz comentário também, indica o canal, o Instagram, aliás, para outras pessoas, para que eles venham entender a mentalidade, o mindset do sacerdote, o mindset do rei. Então, o tema dessa mensagem é o mindset do sacerdote e o mindset do rei. Eu vou focar no mindset do rei porque é o que está, é o que não existe, né? É o que não é falado, não é ensinado, tá bom? Então é isso, fica na paz, bom descanso para você. Eu também vou descansar agora, já corri, já fiz um monte de coisa e agora eu vou descansar. E amanhã estaremos aqui, espero que você esteja aqui. Se você assistir essa mensagem e teve sentido para você, volta aqui amanhã para você pegar o mindset do rei no capítulo 14 de Gênesis. Tamo junto, fui!